Faltando 6 rodadas para o final do Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está com a mão na taça. Ganhou neste final de semana do Santos por 1-0 e aumentou a sua vantagem na liderança do Campeonato Brasileiro. Um dos segredos desse Cruzeiro é o treinador Marcelo Oliveira, que já vinha fazendo um bom trabalho no Coritiba, chegou em Minas, organizou o Cruzeiro e fez com que esse time, sem grandes jogadores, sem jogadores de muito peso, se destacasse nessa temporada e avançasse com certa facilidade na segunda etapa do Campeonato Brasileiro. Márcios, o Marcelo Oliveira tem que peso na organização deste Cruzeiro que está na iminência aí de ficar com o título do Brasileirão? Morelli, o que eu acho importante do Marcelo é que ele soube trabalhar com o elenco que ele tinha. Você falou, não tem grandes nomes, né? Você tem bons jogadores como Everton Ribeiro, Júlio Batista, William, Borges, Dagoberto, enfim, que tem alguns, já tiveram algum sucesso em outras equipes, mas o que ele soube fazer, que eu acho que foi muito importante, foi conseguir dosar o elenco. Você viu que ele não criou ciúmes, numa rodada ele entrava com um time, na outra rodada com outro time, ele soube dar descanso para alguns jogadores, soube trabalhar com outros para não perder a confiança. Nesse meio tempo ele ainda conseguiu colocar a molecada para jogar também nesse Cruzeiro, enfim, então acho que o trabalho dele foi muito importante, o peso assim, o técnico não gosta muito de falar do peso que teve na conquista, mas eu vejo hoje o Marcelo Oliveira entre os melhores técnicos do Brasil e soube aproveitar muito bem o que ele tinha em mãos, né? Que era um elenco que é forte, não tem grandes estrelas, mas é um elenco muito forte. Os treinadores, de modo geral, foram maltratados nessa temporada. Até 2 rodadas atrás, o Vasco trocou de treinador, contratou o Adilson Batista. O Fluminense fez uma reunião semana passada para definir o futuro do Vanderlei Luxemburgo, que é um técnico que tem os seus méritos aí na história do futebol. Como é que você vê esse preparo e esse peso do treinador dentro de uma equipe? O técnico do Santos, aproveitando também que ficou interinamente, depois foi efetivado, continua interino, ninguém sabe direito se ele é interino ou se ele é efetivado. Que peso você dá a essa situação para o desempenho das equipes? Você vê, né, Mané, que o importante destacar disso é que depois que foi criada aquela federação, associação dos técnicos, nada muda, né? Realmente o emprego realmente é instável. Você vê o Dorival, que no Vasco não tem um grande time. O Dorival estava tentando fazer o melhor que ele podia ali e acabou pagando o preço aí pela demissão. Foi uma aposta arriscada, o Adilson vinha acumulando trabalhos ruins nas equipes. E aí teve essa aposta, ganhou o primeiro jogo e está tentando fugir do rebaixamento. Por outro lado, você tem o Fluminense, que continua apostando aí no Luxemburgo, né, que também já tinha sido demitido do Grêmio nesta temporada, enfim. É o campeão brasileiro, ameaçado novamente do rebaixamento. Enfim, realmente é um cargo que assim, eu acho que não vai mudar, é a cultura do futebol brasileiro. É muito mais fácil você trocar o treinador, né, do que mexer no elenco todo. Então, normalmente os dirigentes optam por isso, trocar o treinador. Você está falando do caso do Santos, o Santos é a mesma coisa. O Santos só não contrata um treinador agora para tirar o Claudinei porque está pagando ainda o salário do Muricy. Se não tivesse pagando parte do salário do Muricy, que está aí fazendo sucesso no São Paulo, né, vale lembrar, já teria contratado outro técnico, porque realmente todos dentro da Vila Belmiro, inclusive o próprio Claudinei, sabe que ele é um técnico tampão, que ele vai ficar até o final do ano. O que ele precisa fazer nessas últimas rodadas é provar que ele pode fazer um bom trabalho longe do Santos, ou seja, arrumar um emprego para o ano que vem. Porque é isso que acontece, não foi bem no ano, vai ficar desempregado no outro, não adianta. Você falou do Muricy e a gente já sabia, já conhecia dessa identificação do Muricy com o São Paulo e do São Paulo com o Muricy. Muricy chegou, resolveu os problemas do São Paulo, tirou o São Paulo do fundo do poço e deu ao São Paulo a condição real, eu acredito como real, de ganhar uma vaga para a Libertadores da América. Qual é o segredo desse Muricy no São Paulo, Marcos? Acho que você tocou aí no ponto principal, a identificação. O Muricy chegou, ele conhece todo mundo, ele conhece desde o jardineiro até o cozinheiro, o cara que troca a meia, o cara que pilota o ônibus do time, então ele conhece, é a casa dele. O Muricy viveu lá a maior parte da vida dele dentro do Morumbi, então acho que era isso que precisava, de um cara com essa identificação. Porque o Ney Franco não tinha identificação nenhuma com o São Paulo. E no São Paulo ele não é o técnico que ele é em outro time. Você vê que no Vitória ele arrisca, ele bota atacante no lugar de zagueiro, ele põe o time pra frente. No Morumbi ele não fazia isso. E viveu muito tempo do Lucas também, que realmente era um craque. E depois você vê o Paulo Torre, que é um discurso mais, né, aquele discurso calmo e etc. E o São Paulo não estava precisando de um choque. Eu acho até que o Muricy, o São Paulo nisso pode ter errado, até acertado errando, né? O fato de não ter colocado o Muricy logo depois da saída do Ney acabou sendo melhor, porque o Muricy veio com mais gás e
e o time também precisava desse choque. Então eu acho que foi isso, o segredo do Muricy, ele conhece todo mundo, né? E não precisa falar, né? Os títulos que ele ganhou, enfim, ele tem alguns defeitos, a gente sabe disso, mas realmente é a cara do São Paulo. Eu acho até que, foi o que o Rogério disse recentemente, tem que dar realmente um contrato em branco, ele assina e fica no Morumbi até quando ele quiser trabalhar. É assim que tem que ser.